Olá, sejam bem-vindos ao Repórter 360, um giro pelo mundo da comunicação. No programa de hoje, eu e Léo Lazarotto conversamos com Marcelo Vieira. Ele é executivo de comunicação e marketing nacional do Sicoob. Marcelo, seja muito bem-vindo ao Repórter 360. Daniel, prazer é todo meu. Leonardo também pelo convite. Eu que agradeço. Estou imensamente satisfeito e feliz aqui poder participar e compartilhar com vocês aqui desse momento. Muito obrigado. Nós é que agradecemos, Marcelo. Léo, por favor, faça as honras da casa com o nosso convidado. Obrigado, Dani. Obrigado, Marcelo, pela presença. Uma honra ter um profissional representando o Sicoob, contando um pouquinho da história dessa marca tão importante para o Brasil. Mas conta pra gente, Marcelo, o Sicoob. O que é o Sicoob? É um banco? É uma cooperativa? É uma seguradora? É um consórcio? Ou é tudo isso em uma empresa só? Leonardo, essa sua pergunta é muito bacana. Eu vou dizer o porquê de forma muito simples. Eu também não conhecia o Sicoob. Eu vim de um universo de multinacionais, trabalhei, atuei em multinacionais e também não enxergava o Sicoob, não conhecia o Sicoob. E eu conheci o Sicoob por uma das principais características dele, que é o relacionamento com as pessoas. Eu estava no interior do país, fazendo um trabalho de consultoria, quando uma pessoa me aborda e me convida para almoçar. E normal um convite para almoçar. Mas quando ele me falou o local, eu já comecei a achar diferente, que era justamente o endereço de um estabelecimento comercial, né? E era justamente um ponto de atendimento, era uma agência do Sicoob. E eu me deparei com aquela agência belíssima, muito bem estruturada, muito bem montada, e fiz uma reflexão rápida. Eu falei, com todo o meu conhecimento, com toda a minha vivência no mundo, digamos, de grandes instituições, de empresas e do varejo, eu ainda não conhecia aquela instituição que eu tinha sido convidado para almoçar. E a relação era tão próxima do Sicoob com as pessoas, é tão próxima, que o almoço era dentro da agência. Era uma sexta-feira e eles tinham o hábito de convidar as pessoas, ou alguns prospects, possíveis clientes, para captação, para almoçar lá na agência com eles, no back-office. E eu, que sempre fui um curioso, eu cheguei a brincar de banco imobiliário, não sei se você teve. Claro. Então, eu sempre fui um curioso de conhecer o back-office de uma agência, digamos, que para mim, naquele momento, bancária, não conhecia ainda o sistema, fui perceber que se tratava de um modelo econômico diferente do tradicional, que era uma cooperativa de crédito. E naquele momento eu fiquei encantado, porque eu conheci realmente a fundo e por dentro como é que funcionava uma cooperativa de crédito, e nesse caso o Sicoob, né? que tem todos os produtos e serviços financeiros, é um dos maiores sistemas cooperativos do país, composto por várias cooperativas de crédito e empresas de apoio, e que dentro do sistema existem vários tipos de atuação, como nós temos o próprio Bancob, que hoje é o banco especializado no atendimento às cooperativas, ligado ao crédito, né, e a vários produtos e serviços, cujo controle acionário pertence às entidades filiadas ao Sicoob. Então, eu comecei a entender um novo universo do qual eu nem imaginava que existia, que é um modelo cooperativista. E o Sicoob como uma das maiores instituições financeiras cooperativas do país. Eu comecei a perceber, falei, mas aqui tem tudo? Tem cartão de crédito, tem seguros, tem consórcio, tem maquininha, né, para os empresários realizarem as suas vendas, né, soluções de adquirência, que nós temos hoje a chamada de Cipag. Eu comecei, sabe aquela coisa que você não estava enxergando? E aí você começa a enxergar, e como eu viajo o Brasil todo, eu comecei a ver pontos de atendimento em vários lugares, que eu já tinha até passado,
e que eu nunca percebi. E agências muito bem estruturadas. Eu falei, caramba, esse negócio é fantástico. Quando me convidaram a fazer parte, eu comecei a entender mais ainda. E todo o nosso trabalho sempre foi voltado para poder apresentar o sistema a maior número de pessoas. Porque eu fiquei tão encantado, na verdade, eu me apaixonei pelo Sicoob, isso é bacana, antes de me tornar um executivo. Me apaixonei pelo negócio, entendi como é que funcionava e eu fiquei tão assim encantado que eu falei, não, eu tenho que, já que eu fui convidado para ser um executivo de comunicação, eu tenho que ajudar para que mais pessoas conheçam como eu conheci, porque as economias que eu fiz durante esses anos conhecendo e utilizando o sistema financeiro cooperativo foram enormes, né? Com 50% de taxas muito mais baratas, com todos os produtos e serviços que retornam para você como cooperado, com a participação democrática, sabendo que vários produtos são muito melhores do que o modelo tradicional bancário, né? Então eu fiquei encantado, falei, não, eu tenho que contribuir para que as pessoas possam conhecer o que é o Sicoob, porque eu também me fazia essa mesma pergunta, o que é? O que ele tem? É para quem? Na verdade, uma das grandes perguntas que eu fazia para mim mesmo é para quem o Sicoob? Quem é que pode ter conta no Sicoob? E aí depois nós fomos amadurecendo, descobrindo que todo mundo pode ter conta no Sicoob. Ele está aberto a toda a população. A gente tem um nome técnico para isso, chamado Cooperativas de Livre Admissão, que é onde todo mundo pode ter sua conta no Sicoob. E a partir de então, eu sempre tentei apresentar para as pessoas, mesmo através do nosso trabalho de comunicação e marketing, né, que tem essa obrigatoriedade de reverberar a marca, de posicioná-la no mercado, de despertar o interesse da população para conhecer e adquirir os produtos, mas principalmente pelos valores da instituição. Então, são valores que estão dentro dos meus valores, que eu acredito. Então, o Sicoob, eu me alonguei para responder, mas ele é uma instituição muito forte, relacionada, conectada com as pessoas, conectada com o dia a dia das pessoas, buscando trazer o maior índice de satisfação possível, até porque as pessoas são donas. Hoje nós estamos aí, eu vou dar alguns dados do primeiro trimestre, porque isso facilita até o comparativo, caso as pessoas precisem. Hoje nós somos mais de 3.394 pontos de atendimento espalhados pelo país. Estamos disponíveis em 1.882 municípios brasileiros e com um destaque. Em 308 municípios, nós somos a única instituição financeira completa naquela região. Em 308 municípios, só tem Sicoob. Então, nós temos uma contribuição e um papel social muito grande, que está até no 7º princípio do cooperativismo, que é participação na comunidade. Então, isso é que faz a grande diferença. Desde quando eu entrei no Sicoob, como um cooperado, conhecendo todos os produtos e hoje atuando como executivo, eu pude conhecer os valores que permeiam a instituição e que são esses valores que nós colocamos o dia a dia para as pessoas e que fazem a diferença economicamente, porque um dos nossos propósitos é a justiça financeira, é levar para a população que ela tenha acesso aos produtos e serviços financeiros de forma muito mais econômica, muito melhor. Então, hoje nós somos 4,7 milhões de cooperados espalhados no país. E nós temos aí um aumento de 8,5% em relação ao primeiro trimestre do ano passado. Então, nós estamos crescendo. É muito comum o Sicoob crescer na crise. É muito comum, Leonardo, porque as pessoas acabam buscando novas oportunidades nesses momentos. Elas acabam reavaliando certos comportamentos financeiros que ela tem e acaba com isso descobrindo o Sicoob, descobrindo os produtos do Sicoob e a economia que ela pode fazer tendo uma conta no Sicoob. E que hoje é muito fácil, né? Porque a gente tem mecanismos como aplicativos que você pode fazer a abertura da sua conta de casa. Independente do local onde você estiver, você pode abrir o aplicativo Sicoob Faça Parte e fazer a abertura da sua conta na cooperativa da sua região e, com isso, melhorar a sua economia e contribuir para a economia da sua região.
o que é fantástico, né? Você, como um especialista em comunicação, você deve conhecer bem a fundo a economia compartilhada, né? Economia colaborativa, que muitas pessoas usam desses termos elegantes, técnicos, da moda para apresentar certos negócios que foram criados. Eu não preciso nem citar aqui esses negócios. É de tanto que os palestrantes falam dele. Uhum. Mas o Sicoob, ele nasceu ele é o verdadeiro modelo econômico colaborativo e compartilhado. Ele tem isso na sua essência. Ele não é por moda, ele é pelo modelo econômico cooperativista. Marcelo, Oi. eu não pude deixar de perceber as referências à Disney na tua sala. E você falou com muita força a respeito da paixão pelo Sicoob, mesmo antes de você ser colaborador, né? E eu vejo hoje você como executivo de comunicação e marketing nacional da casa, né, do Sicoob. A gente pode fazer um paralelo sobre essa gestão Disney com a gestão de comunicação que você traz para dentro do Sicoob, com essa paixão que o próprio colaborador tem pela instituição e a transferência dessa paixão para o público? Faz sentido meu paralelo aí? Faz muito sentido, sim. Eu sou um especialista em encantar pessoas há mais de 16 anos. Isso faz parte até da minha carreira. Eu tenho uma aproximação muito grande também com o universo da Disney, não só acadêmico, como também lá nos parques, presencialmente, com cursos e com formação. Mas tem uma coisa que pouquíssimas pessoas conhecem, e vão conhecer aqui através do programa de vocês. A Disney, ela ela tentou transformar o negócio dela numa cooperativa. Poucas pessoas sabem isso. E agora, com a audiência de vocês, elas vão saber. O Walt Disney, ele tinha um verdadeiro fascínio pela excelência, pela construção da excelência. E ele compreendeu que quando as pessoas são donas do negócio, ou quando as pessoas se comportam como donas, elas conseguem ter um cuidado e uma atenção muito maior. Então, num determinado momento dessa trajetória da Disney, ela tentou fazer com que ela se transformasse numa cooperativa, para que as pessoas, os colaboradores, fossem donos e, com isso, se comportassem de forma muito mais, digamos, adequada ao desejo de excelência. Ele não conseguiu isso, porque, lógico, tem outros fatores, né, que preponderaram a decisão, mas ele conseguiu embutir essa cultura da excelência, essa cultura da paixão das pessoas quando trabalham dentro de uma empresa, quando vestem a camisa e quando correspondem. Então, existe uma ligação muito forte, sim. Eu tive o prazer de viajar em várias cooperativas no Brasil todo e dar o próprio treinamento encantando clientes da Disney. E, com isso, a gente via uma conexão muito grande, porque as pessoas têm uma paixão. Você usou a palavra certíssima. Eu já atuei, como eu falei, em multinacional, e uma vez um executivo de uma multinacional me perguntou: Marcelo, qual é a diferença dos colaboradores do Sicoob para os outros onde você já trabalhou? Eu falei, cara, existe uma paixão. É incrível como é que o sangue das pessoas que trabalham no Sicoob parece que é verde. Porque existe uma paixão. Existe um nível também de idade. O Sicoob é muito jovem, tem muitos colaboradores jovens no Sicoob no Brasil todo. Existe uma participação muito grande de mulheres no cooperativismo. Ainda, eu digo que não talvez nos grandes cargos de diretoria, de liderança, mas isso já está se modificando. Mas como gerência, já existem muitos cargos da mulher. E existe, sim, um índice de satisfação altíssimo. O índice de satisfação do Sicoob com os cooperados chega a mais de 90%. E isso é incomum no setor financeiro tradicional, que a média é 40%. Então, nós estamos falando de um índice de satisfação altíssimo, que é extremamente ligado ao trabalho de excelência, de encantamento, de inspirar pessoas. Então, existe, sim, essa ligação com esse universo, e é uma ligação próxima por esse desejo dele de ter tido a ideia, mas não colocou em prática, de transformar numa cooperativa. Marcelo, muito obrigado pelas informações até aqui. Léo, eu sei que você tem uma pergunta importante. Vamos segurar
Vamos agora ao nosso intervalo. Em seguida, voltamos à edição de hoje do Repórter 360, um giro pelo mundo da comunicação. Voltamos à edição de hoje do Repórter 360, hoje conversando com o Marcelo Vieira, o executivo de comunicação e marketing nacional do Sicoob. Antes do intervalo, o Leonardo tinha preparado uma pergunta. Traz a pergunta que está no gatilho, Léo. Vamos lá. Marcelo, você contou muito dessa paixão dos colaboradores do Sicoob, você contou dessa cobertura nacional do Sicoob, mas você, à frente da comunicação e do marketing do sistema nacionalmente, você tem um cuidado com a marca nacional, mas a própria estrutura de negócio do Sicoob é dividida entre centrais, confederação, cooperativas, singulares. Conta pra gente um pouco como que é esse trabalho do marketing regional, do sistema, do seu olhar à frente do marketing da comunicação nacional, como que vocês equilibram e trabalham em sinergia nesse sentido? Olha, Leonardo, na verdade, diferente de outras instituições, que às vezes nós temos a centralização, né, de um departamento e cuidando nacionalmente de toda a sua estrutura de comunicação, marketing, brand, redes sociais, né? Lógico que nós temos aqui na Confederação, aqui no Sicoob Confederação, toda uma estrutura bastante enxuta, mas com um nível de excelência altíssimo para cuidar da gestão da marca, assessoria de imprensa, criação, redes sociais, produtos e serviços, planejamento, a própria estratégia de comunicação nacional. Só que nós fazemos isso de uma forma muito bacana, nós fazemos alinhados com as centrais. Nós anualmente temos um encontro onde nós definimos toda a estratégia de comunicação, tudo que será levado para todo o país, quais são as campanhas que nós vamos utilizar, qual é o nosso modelo ou o nosso posicionamento frente ao mercado, frente à sociedade. E isso é feito de forma muito harmônica e muito alinhada. Então, para nós, é extremamente satisfatório esse trabalho extremamente coeso, extremamente ligado em sintonia com as cooperativas centrais, que fazem um papel brilhante, que é conduzir todo esse papel junto às suas regiões, junto ao seu público-alvo. E isso é fantástico, porque diferente de outras grandes instituições que às vezes só estão no centro e que às vezes têm uma dificuldade de enxergar todos os seus públicos e segmentos, nós temos as centrais. As centrais, elas conseguem estar no dia a dia. Elas entendem, junto com as singulares, o papel e qual é o momento econômico que o cooperado está. Com isso, ela pode direcionar uma ação diferente de outro estado, que pode estar num momento econômico mais interessante, mais para investimento, e um momento mais de captação, outro momento mais de utilização de recursos, do crédito, numa pegada muito mais de suporte financeiro e econômico. Então, nós temos essa facilidade através das centrais, o que faz com que o nosso trabalho seja customizado, personalizado para atender a necessidade do cooperado. Então, nós conseguimos, através das cooperativas, esse olhar muito mais focado regionalmente. Esse olhar realmente centrado na necessidade do cooperado, na necessidade dos nossos públicos. Então, Marcelo, é mais fácil. Dá para falar em pensar nacionalmente, mas agir regionalmente? Faz sentido? Faz muito sentido. E no nosso modelo de negócio, onde nós temos essas estruturas, como bem o Leonardo explicou, faz muito sentido, porque ela acaba tendo uma reverberação muito mais eficiente, já que os nossos departamentos regionais de marketing têm o conhecimento da necessidade local e, com isso, fazem as suas adaptações. Então, é muito bacana. É lógico que você acaba dependendo de uma energia muito maior, porque você tem o trabalho com 16 centrais, o trabalho com várias pessoas, mas você tem um acerto muito maior também, porque elas entendem a fundo a necessidade regional. Então, existe um ganho econômico e um ganho de eficiência quando nós traduzimos isso em ações. Ou seja, pensar nacional,
mas agir local. Eu queria perguntar para você o seguinte, o sistema financeiro hoje do Sicoob e até de outras instituições, no passado eles estavam muito conectados à presença física de você ter agência física. Hoje em dia, a digitalização, os aplicativos facilitou muito a vida dos clientes sem a necessidade de ter que ir em uma agência para fazer alguma operação. A necessidade dessa presença física das agências, como você comentou que o Sicoob está presente aí nessas centenas de municípios brasileiros, ela é fundamental ainda? Como que vai ser isso no futuro? Uma das coisas que eu pude vivenciar no Sicoob de forma realmente presente é que o Sicoob, diferente das outras instituições tradicionais, as pessoas pedem para que seja instalado um ponto de atendimento, uma agência. Por quê? Porque elas entendem que o nosso modelo econômico cooperativista de ser muito mais próximo das pessoas se traduz nesse ambiente físico. Então, muitos de nossos pontos de atendimento que são abertos no país e, às vezes, na contramão do sistema financeiro tradicional, que teve retração, que teve fechamento de agências, de pontos de atendimento, e como o nosso principal negócio não é o resultado financeiro e econômico, e sim a alavancagem econômica das pessoas daquela comunidade, para nós, em muitos casos, faz sentido ter uma agência física. Porque ainda existem uma infinidade de pessoas com comportamentos que desejam se deslocar até um ponto de atendimento. Por isso que o nosso índice de satisfação é tão grande, por essa aproximação, por esse cuidado, por essa atenção com as pessoas. Mas isso não coloca, de forma alguma, em menor grau de importância, a digitalização dos serviços e dos produtos financeiros que nós temos. Então, hoje, os nossos aplicativos são os aplicativos, o app Sicoob é o app mais bem avaliado dentro das plataformas, tanto na Apple Store quanto na Google Play, pelo índice de satisfação do cooperado, pela usabilidade, pela experiência de usabilidade. Então, nós temos o nosso app com altíssimo grau de excelência de construção de plataforma, com estrutura que possibilita a pessoa realizar todos os seus desejos econômicos via o app. Seja contratar um seguro, fazer um consórcio, fazer o pedido de um crédito, de um capital de giro, a própria abertura da conta, fazer o resgate de um dinheiro, fazer o depósito, a transferência, utilizar mecanismos extremamente modernos de pagamento, como o Sicoob Pay, que permite pagamentos e saques via QR Code. O próprio blockchain, que nós somos aí pioneiros, né, junto ao sistema financeiro tradicional, né, em trabalhar com o blockchain, que é um dos pontos assim, que vai ser muito explorado pelo setor financeiro. A própria ligação com o Pix, que é o sistema de pagamentos instantâneos do Banco do Brasil, e que nós estamos extremamente ligados em desenvolver e estar conectados com ele, fazendo que o nosso sistema, né, já tenha toda a parametrização para que isso se fortaleça e leve para a sociedade mecanismos de pagamentos digitais, de utilização de produtos digitais. Então, ao mesmo tempo que nós temos as nossas lojas físicas bem preparadas, estruturadas, com profissionais qualificados, nós temos sistemas, aplicativos extremamente modernos, bem desenvolvidos, que te dá a capacidade de estar em qualquer lugar do mundo, e realizar uma transação, realizar um pagamento, realizar um saque, fazer realmente a utilização dos benefícios da digitalização. Ou seja, nós temos, então, os dois mundos. Nós convivemos os dois mundos. Para você ter ideia, os canais digitais foram responsáveis por 84,46% das transações totais do Sicoob desde maio desse ano. E durante a pandemia, somente o app Sicoob ele foi responsável por 63,82% do total. Então, as pessoas estão se familiarizando mais com a utilização dos aplicativos, das funcionalidades, dos mecanismos que são colocados na palma da sua mão, e com isso também estão utilizando mais. Mas também tem
os nossos pontos de atendimento disponíveis para o relacionamento, para a consultoria, para a aproximação, para tirar uma dúvida. E isso faz muita diferença porque cada um de nós aqui mesmo, que está neste momento, né, atuando, temos comportamentos diferentes. Alguns desejos maiores de compra via e-commerce e alguns desejos de estabelecer realmente fisicamente em algum lugar porque sente a necessidade do contato humano, né? Então, o Sicoob ele tem as duas possibilidades. Ele permite com que o cooperado tenha as duas possibilidades. Como é que se enxerga lá para frente esse cenário, Marcelo? Eu vejo que você é um entusiasta, assim como o Sicoob é, da omnicanalidade e está fazendo um ótimo uso de tudo isso. Nós temos uma opinião aqui no Repórter 360, temos batido essa opinião com frequência, mas queremos saber a sua opinião para o futuro. Você acha que a loja física vai permanecer tendo essa posição tão forte? Olha, a sua pergunta é a pergunta de $1 milhão, né? Na verdade, nós vivemos em cenários de extrema mudança, principalmente o cenário econômico, né? As próprias fintechs acabaram exercendo, digamos, uma corrida competitiva entre todo o sistema financeiro, né? Elevando alguns patamares de serviços e produtos e serviços financeiros, que, de uma certa forma, acabou também evoluindo e aumentando essa esteira, né, de todos os sistemas. Isso não é só para o sistema cooperativista, como para o sistema bancário tradicional. O que eu vejo é que vai existir grandes mudanças ainda, que nós não sabemos, né, quais serão. Nós tentamos acompanhar, olhando, observando, identificando necessidades que o próprio cooperado ainda não vê, mas que pode trazer mais conforto para ele. Tudo o que nós fazemos tem um olhar muito centrado no cooperado, em suas necessidades, desejos do dia a dia. Então, a gente está sempre antenado. Eu acredito muito que os meios físicos podem ser reinventados, né? Às vezes, você não precisará mais futuramente, porque talvez até exista mais futuramente a extinção da cédula, do dinheiro, né? Que para isso você precisa ter uma logística de reabastecimento, você precisa ter uma segurança de reabastecimento, você tem toda uma cadeia que cuida, né, desse processo logístico de ter dinheiro nos ambientes físicos. Então, você pode ter uma renovação de um ponto de atendimento, que ele pode ser criado para a pessoa tirar uma dúvida, fazer, digamos, uma consultoria financeira e econômica, que às vezes a pessoa tem um desejo de ter a proximidade de alguém. E quem sabe, todo esse modelo econômico pautado no modelo financeiro do dinheiro, isso sim pode ser modificado, né? Caso exista a extinção da cédula, da moeda. Então, existem vários cenários que você tem que prever para você ir acompanhando essas mudanças e realizando essas mudanças. Uma das coisas que é muito importante é que o Sicoob preza muito pelo ser humano. Ele preza muito pelo cuidado com as pessoas. Então, sempre os movimentos que tiverem que ser feitos vão ser levados em conta a atuação das pessoas, a atuação do ser humano, esse contato tão próximo que fez o Sicoob crescer a 20% todos os anos por causa dessa aproximação com o ser humano. Você citou muito isso sobre o ser humano, sobre o cooperativismo, essa pureza, essa simplicidade. E, ao mesmo tempo, tudo que o Sicoob tem feito em termos de inovação nas plataformas digitais, na presença física, no modelo de negócio. E isso veio ao encontro dos próprios valores do Sicoob, que é a inovação com simplicidade. E aí eu queria perguntar para você, para a gente ir chegando, né, na reta final do nosso programa, é possível inovar sendo simples? E é possível ser simples inovando? Como que o Sicoob vê isso? É possível, sim. Eu acho que o Sicoob ele vem fazendo isso ao longo de todos esses anos. As pessoas, às vezes, têm uma noção um pouco megalomaníaca de inovação.
que acham que inovação são apenas coisas que são disruptivas, ou que extrapolam uma grande mudança, digamos, na sociedade, e uma mudança que, às vezes, tem que ser de um grau de inteligência e de produto, né? Que, às vezes, não conseguem enxergar pequenas inovações que são feitas ao longo do dia. Mas o Sicoob, ele tem se transformado durante todo esse tempo justamente pelo olhar simples de inovação, que é essas mudanças na característica do próprio cooperado ter acesso aos produtos e serviços via um aplicativo. Hoje nós temos um aplicativo chamado Sicoob Mob, que ele possibilita o cooperado conhecer toda a sua estrutura da cooperativa, de recursos econômicos, de capital, de ativos, antes mesmo dele se tornar um cooperado. Então, você tem uma participação de assembleia virtual. Nós temos aí, no próprio Sicoob Mob, nós temos um negócio muito bacana que é a comunidade de negócios, onde eu posso colocar um carro que eu tenho lá para vender, se eu sou daquela cooperativa, se eu sou cooperado, eu posso colocar também um produto ou um serviço que eu faço e distribuir isso entre os cooperados da minha região. Então, nós temos aí vários tipos de inovações que estão no dia a dia do cooperado, que são simples e que fazem a diferença. Então, eu acredito sim numa simplicidade de inovação, porque são nesses momentos que a gente percebe a utilização, a facilidade que a gente entrega na mão das pessoas. Isso tudo colabora para que ela tenha um dia a dia muito mais confortável. Então, inovação, para mim, com simplicidade, é você atuar em desejos que às vezes as pessoas ainda não sabem que têm, mas que quando você coloca nas mãos delas, elas percebem que isso facilita o dia a dia e com isso elas podem ter tempo para fazer outras coisas. E o Sicoob, ele vem se desenvolvendo ao longo de vários anos fazendo isso. Pequenas inovações, pequenas, eu digo a palavra simples, mas não diminuindo o tamanho daquela transformação que ele faz na comunidade. Então, para nós, é extremamente gratificante ver que não tem que ser complexo e não deve ser complexo. Talvez por isso que o nosso índice de satisfação e de avaliação dos nossos aplicativos seja tão alto, pela simplicidade da inovação. Muito obrigado pelas palavras, Marcelo. Uma forma grandiosa aí de concluir o nosso programa. Então, agradecemos a sua visita. Seja sempre muito bem-vindo ao nosso programa, Marcelo. Eu que agradeço mais uma vez, Daniel, Leonardo, né, por esse convite, por essa oportunidade de estar aqui apresentando o Sicoob para vocês. E faço um convite, né, a todos que vão assistir, que estarão assistindo, venham para o Sicoob, venham experimentar, né, venham conhecer esse cooperativismo que tanto foi construído para fazer a diferença na sua vida, né, com todos os produtos e serviços. Eu tenho certeza que vai ser tão apaixonante quanto foi para mim. Então, experimentem, conheçam esse universo pelo nosso app, faça parte, baixe, abra sua conta, tenha a sua experiência mais econômica, mais justa, dentro de um modelo que pode fazer a diferença, que já faz a diferença no mundo, porque tem várias cooperativas no mundo que representam 40% das instituições financeiras, do modelo econômico. E no nosso país, infelizmente, a sociedade ainda não conheceu o cooperativismo. Mas quando conhecer, nós com certeza estaremos em patamares elevadíssimos, né, de grau, de cultura e de poder em toda a sociedade. Leonardo, muito obrigado por todo o pensamento do colunista, toda essa riqueza que trouxemos aqui ao programa. Então, assim, nós encerramos a edição de hoje do Repórter 360, um giro pelo mundo da comunicação. Acompanhe também o repórter360.com.br para todas as novidades da nossa multiplataforma. Até o próximo domingo. Obrigado.